Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio aí do O Melhor da Idade podcast. É uma parceria do Abrigo Bom Jesus com a ARC, Assessoria Digital, que abre esse espaço para que a Fundação venha aqui falar um pouco sobre a causa do idoso, né? E hoje temos aqui como convidado Marcos Veloso, delegado da Delegacia de Delitos contra a Pessoa Idosa. E também o nosso amigo Rafael Ranalli, já é um parceiro lá do Abrigo Bom Jesus há muito tempo, um voluntário, sempre ajudando aí e atendendo nossos pedidos quando a gente fala da causa do idoso e da problemática, né, hoje do idoso no Brasil, em Cuiabá, aqui no nosso estado. E também, nesse momento, como vereador, né? Exato. Vereador aí da nossa querida Cuiabá, né? Hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre violência do idoso. Violência contra a pessoa idosa, né? Com um recorte aí, falando um pouco mais sobre a questão financeira, né? A violência financeira contra o idoso. Viemos aí de uma triste notícia, né? Mais uma vez o idoso sendo violentado pelos que deveriam estar zelando por essa fase, que é quando o idoso atinge aí sua aposentadoria, que era para estar mais tranquilo, viver com dignidade, fruto do trabalho de longos anos para chegar nessa fase, e a gente vê aí uma notícia do idoso sendo violentado da forma como saiu aí nos últimos dias, 9 bilhões de reais, 130. 130. Atualizaram os números. Eram 6 bilhões, Passou a foi para 9, 90. 90. Aí agora estão falando em 130, na casa de 130 bilhões de reais. E só Deus sabe onde vai parar esse número, né? Pelo jeito. Então, passar um pouquinho a conversa. Estamos também, desculpa, com a Márcia, presidente do Abrigo Bom Jesus, que também está dividindo aqui a mesa com a gente. Emerson, essa questão da violência, a gente vivencia isso o tempo todo, até porque o idoso entra no abrigo por meio da violência, fruto da violência. E não é só a violência familiar, a gente presencia também a violência financeira. E ninguém melhor do que o nosso delegado do idoso, que é um parceiro, é um cuidador do Abrigo Bom Jesus, está sempre nos orientando nas nossas condutas para com os idosos que ali chegam, para a gente tratar dessa questão. Acho que a gente vai focar mais aqui na violência financeira, que é a pauta hoje na mídia nacional, só para ter uma ideia dos nossos 99 idosos que o Abrigo Bom Jesus acolhe. Cerca de 15% desses idosos têm empréstimos consignados. Idosos que não respondem por si, até pela própria idade e pela qualidade da saúde desses idosos, jamais poderiam ter esses empréstimos realizados. Pela situação de abandono também, né, Márcio? Como que Pelo uma pessoa que está abandono, abandonado, onde foi parar esse dinheiro, né? até o advogado do Abrigo Bom Jesus, que é o doutor Felipe, já entrou com processo contra a instituição financeira que concedeu o empréstimo sem poder conceder isso. Até é necessário, a gente já conversou aí com parlamentares que representam o Mato Grosso, que o Banco Central reveja a forma como se faz esses empréstimos. A fim de facilitar a vida do idoso, ele complicou, porque hoje basta um sim pelo celular e o empréstimo Sim. está feito, né? Então, a gente é feliz pelo doutor Marco Veloso e pelo nosso parceiro Rafael está aqui com a gente nesse momento. Gostaríamos aí de ouvir a palavra do nosso delegado. Marcelo, primeiramente, um prazer estar dividindo essa mesa com pessoas que andam numa direção que, às vezes, difícil hoje, que é fazer o bem, né? Tão simples para a terceira idade. Anália, prazer estar de novo aqui contigo. A gente está andando lado. Só para pegar um gancho no que foi dito aqui, diferente, acho que da maioria, para mim não me impressiona o idoso ser vítima no INSS, porque os idosos que eu trabalho lá na delegacia,
90% deles são vítimas dentro de casa, daqueles que deveriam protegê-los. Então, o INSS, vamos fazer uma similaridade? Uma garantia, um porto seguro que o idoso trabalhou 30, 40, 50 anos contribuindo, vem aí de uma forma vergonhosa, certo? Um órgão público, certo? Fazer uma situação dessa. Mas a gente precisa entender algumas coisas e o Hanali aqui tem um papel muito importante em que pese as pessoas, não, ele é um vereador, não. Ele está dentro de um cenário político e, diferente do que as pessoas imaginam, política para a sociedade é igual oxigênio. Se você não tiver política, você não vive. Se você não tiver oxigênio, você não vive. Agora você precisa de coisa de qualidade, certo? E aí, o que a gente precisa fazer? A questão do idoso vítima do sistema bancário. Precisa mudar a legislação. Precisa mudar a legislação. E começar a mudar assim, de forma bem pontual. Antigamente a gente tinha no nosso país Banco do Brasil, Caixa Econômica, instituições privadas de peso, que a gente não vai estar nominando aqui, certo? Hoje qualquer esquina tem um banco. E aí você precisa saber lidar com esse banco. Ele é virtual. Ele não existe, fisicamente falando, certo? Então, assim, já começa daí. A gente precisa começar a rever certos aspectos. E o idoso, infelizmente, ele se torna vulnerável pela legislação, vulnerável, vamos dizer assim, uma legislação fraca. Nós temos assistido aí o nosso governador levantando uma bandeira corajosa e necessária no nosso país, para a gente mudar a legislação penal, a gente mudar, certo? Não, é Foucault, vigiar e encarcerar? Não é isso não. Só que a sociedade está aí vivendo um momento em que difícil. Se a gente não mudar a legislação, se a gente não mudar o contrato social, vai ficar complicado. A questão do idoso esbarra aí, Márcia. A gente vê, por exemplo, eu tenho casos lá na delegacia de pessoas diagnosticadas com Alzheimer, com demência, e que uma instituição financeira faz um consignado de 30, 40 mil reais para essa pessoa que não tem o menor 10 anos para pagar. E discernimento às vezes está pagando nem sabe, né, do doutor? que está acontecendo. Certo? Então, assim, eu tenho um caso muito recente que a família foi notificada pelo INSS para comparecer lá para fazer prova de vida. A família foi lá, lutou, fez todo aquele contexto. Meu ente não tem condições de vir aqui. Não, se não trouxer, pôs numa ambulância, levou, fez todo aquele processo. Aí chegou lá, fez tudo certinho, a filha perguntou, mas aqui... Não, existe 3 consignados aqui na conta do beneficiário. Para isso ele não precisou comparecer pessoalmente, né? Aí fica um negócio desajustado. É igual o Hanali falou, e são consignados de 10, de 5, de tempo que a pessoa, o idoso vai ter que perder aquele pouco benefício. E assim, o que é triste, até o BPC, Que é o menor valor, que é o né? menor valor, não é nem uma aposentadoria, um benefício, já começa um benefício, certo? Diria que é triste o que eu vou dizer, mas eu falei isso outro dia, uma pessoa ficou aqui, uma esmola institucionalizada. Uma esmola institucionalizada. Certo? Você passa a vida inteira numa condição de estar na roça, de estar numa situação lá atrás, com as mãos calejadas, chega num ponto da vida, você precisa de um benefício. Certo? E assim tem gente que acha que é o máximo, né? Como se não fosse obrigação do Estado, da família, da sociedade abrigar o idoso. Então, Márcia, é uma realidade. Nós temos que enfrentar isso da mesma forma que alguns governadores vêm, a gente tem que fazer justiça, fazendo coro junto com o nosso governador Mauro Mendes. E aqui eu não estou para fazer propaganda de ninguém, certo? Mas a gente tem que reconhecer que ele corajosamente pôs a cara a tapa, como diz a moçada jovem aí, certo? E está enfrentando. Então a gente precisa, porque é uma realidade. É uma realidade. Se nós pegarmos, e eu já fiz um negócio muito empírico até, assim, mas se nós pegarmos 10 idosos, 4 está endividado, literalmente endividado,
sem saber por quê está endividado. Então, outra coisa que chama a atenção, e aí a gente tem que entrar literalmente, Ranalho, dentro da instituição financeira, certo? É como é que acontece um empréstimo à pessoa idosa sem certas cautelas. Sem certas cautelas. Então, assim, tem algumas coisas que vou me permitir a nem dizer aqui, porque o que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente. O que o cara não imagina, ele não faz, certo? Então, se a gente... Certo? Outro dia eu fiz um comentário, uma pessoa falou assim, amanhã vai estar todo mundo fazendo o que o senhor falou, certo? Mas é triste isso. Então, assim, precisa, Márcia, precisa construir uma cadeia de responsabilidade. Uma cadeia de responsabilidade. Mudar o arcabouço jurídico desse país, certo? Com a criminalidade em geral. Nós vemos aí num enfrentamento faraônico contra as organizações criminosas no Brasil. Certo? Faraônico por quê? Porque é nesse naipe. É como se nós estivéssemos construindo uma pirâmide no Brasil. Que é onde ninguém consegue entender como que aquelas pedras foram parar no meio do deserto, certo? Então, por isso que eu falo que é faraônico, é um enfrentamento faraônico. Você pegar a estrutura de criminalidade que nós temos no nosso país, certo? E fazer um enfrentamento com leis de 1940, de 1950, da década de 70, certo? Não existia nada disso, Certo? outra realidade. Onde era uma outra realidade. Então, assim, isso são coisas bem tranquilas de ver. Existe um documentáriozinho que o pessoal já até esqueceu, chamado História de uma Guerra Particular. Conta o início da criminalidade no Rio de Janeiro. Esse documentário foi filmado no final dos anos 70, início dos anos 80. Pode repetir o nome? História de uma Guerra Particular. Tudo que a gente assiste hoje no Rio de Janeiro está nesse documentário, onde alguns oficiais do BOP, naquela época, já diziam aonde o Brasil ia parar. O delegado Hélio Luz, que foi diretor da Polícia Civil, ele encerra esse documentário com um depoimento e fazendo um prognóstico. E ele está aí viria, hoje, né? E ele está aí hoje, certo? Então, assim, e o que acontece? Vou usar o ditado do carioca. Na briga do rochedo com o mar, quem perde é o marisco. Uma sociedade. Hoje é duro a gente dizer isso, certo? Mas assim, mal estruturada, uma sociedade mal estruturada, com leis de péssima qualidade ou de pouco alcance, certo? Resulta num idoso vitimado. Então, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, atender uma ligação telefônica, certo? É uma coisa que a gente tem que ter todo cuidado, certo? Então, assim, aqui é de tal lugar, eu vou mudar aqui para uma videochamada, certo? Desliga na hora. Desliga na hora, porque não precisa nem falar assim. Eu preciso de uma imagem. Preciso de uma imagem para as coisas acontecerem. E, infelizmente, eu sou um idoso. Já estou aí para lá de 60, alguns anos. E eu tenho dificuldade com tecnologia, mesmo na atividade que eu tenho. Estou vendo aqui, nós estamos em volta aqui, tem um aparato tecnológico aqui para que isso aconteça. Antigamente nós precisávamos de um estúdio de televisão filmado, certo? Para editar. Aqui nós estamos ao vivo e a cores para o planeta. O idoso convencional, como eu costumo dizer, certo? O idoso INPS, o idoso BPC, Malemar, ele teve a possibilidade de chegar ao 4º ano primário, de ter um estudo que ele sabe trabalhar, produzir, vitimado, vítima inocente. Então, assim, extremos da sociedade, nós temos crianças vitimadas e temos idosos, sendo vítima igual criança. Em alguns aspectos, uma criança tem mais poder de defesa de um crime eletrônico do que um idoso. Que um idoso, né? Isso que um idoso. Eu fui outro dia com meu netinho no banco, estou tentando fazer um evento lá, e ele falava, vovô, tá errado. Peraí, já a gente vai. Vovô, tá errado. Eu virei e falei assim, cara, não, eu venho com vovó sempre, que é esse botão aqui. Apertou. Então, assim, o idoso, esse idoso que a gente tem
aquele velhinho que da minha geração, a gente via nas praças, o aposentado, a gente bem savô, tá? A nossa sociedade, de uma certa forma, pulou essa etapa, certo? Então, assim, e entramos numa questão, o Hanari é policial, eu também sou policial, certo? Eu sou da época do 38 na cinta na polícia. Eu sou da época em que existia uma figura chamada caxangueiro, punguista, batedor de carteira. Hoje não existe mais isso. Hoje existe o influencer, O hacker. o hacker, certo? Então, assim, o cara hoje, com uma fala bonita, com um negocinho bacana no mundo digital, ele cata milhões de você. Faz mais estrago do que o cara do 38. E Exatamente. agora com inteligência artificial, né? Nossa, Ele agora simula uma voz, simula um vídeo, Vídeo. simula um conhecido. Você tá viralizando um do Drauzio Varela, né? Fazendo piadocas, né? Então, se ele pega a imagem de uma pessoa, faz um vídeo, ele manda para a pessoa manda o dinheiro. Não, Né? Porque esse ponto, E né? é isso aí, o que o Hanali está falando é uma verdade. O Abrigo Bom Jesus. Você quer uma instituição que você se sente mais confortável, segurança em ajudar que o Abrigo Bom Jesus? Aparece um desalmado aí, para não falar outra coisa, certo? Utiliza o nome. Pega a inteligência artificial. Cria certo? uma campanha. Nós temos aí o famoso Frei Gil, certo? Qual sou admirador, sou um cristão católico, certo? O cara montou uma página no Instagram com inteligência artificial e ele fazendo uma solicitação de algo De campanha? para ajudar. Doações, né? O cara levantou um valor E considerável. levanta, né? Certo? Então, assim, o idoso, ele não precisa, certo? De estar fora do seu ambiente para ser vítima. Isso precisa ser. Agora, também nós temos que pontuar uma coisa. Existe também uma grande parcela de responsabilidade das pessoas que vivem em torno do idoso. Certo? Uma corresponsabilidade. A gente não pode generalizar, não é isso, certo? Mas, às vezes, pelos atributos do dia a dia, de ter que ter a atividade de sair cedo, volta tarde, certo? Às vezes a gente negligencia na atenção com a pessoa idosa. E aí, para a gente não ficar muito nesse aspecto, mas é uma verdade, hoje, assim como a gente tem o hábito, um péssimo hábito, eu acho que tem pais hoje que tem o hábito de dar um telefone para a criança para ela ficar em paz, certo? Algumas pessoas também proporcionam a pessoa idosa para ter um contato, um aparelho celular, um meio digital Expõe ela. que acaba colocando o idoso, o que era para ser algo positivo, certo? Numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem um aparelhozinho de celular que tem até faz propaganda, porque tem os ícones grandes, tem os números, certo? Tá? O celular do idoso. O celular do idoso, certo? Aí você pega, vou comprar um desse aqui, vou deixar com a minha mãe, vou deixar com meu pai, com meu avô, com meu tio, com o idoso que eu cuido, pelo menos, certo? Aí você está trabalhando, o idoso está lá com a porta da arapuca entrada na mão, entendeu? Então, assim, acaba indo lá. E aí, as pessoas que fazem isso, eu costumo chamar de desalmado. Desalmado. O cara não tem alma, certo? Porque, assim, você não deve fazer nada errado contra ninguém. Mas, como eu disse, você subtrair o BPC, por exemplo, que é um benefício do idoso, que não chega a R$1.000 por mês, você utilizar esse recurso é muito desumano. Certo? Então, assim, não tem como e é uma realidade. E aí, Márcia, Hanali, uma coisa que eu tenho observado lá na delegacia. Não existe classe, Hanali. Não existe escolaridade. Não existe algo que... Não, vamos pegar só os idosos. Não. É da classe ZZZ, está sendo vítima, a classe AAA também está sendo vítima. E aí, assim, uma coisa que vem preocupando é que, óbvio que quanto maior
o conhecimento da pessoa, o patrimônio da pessoa, certo? Tem certas precauções, mas já existe hoje pessoas especializadas em organizações criminosas, eu diria, certo? Ir para cima do idoso, seja ele qual for. Agora, é importante a gente identificar, e o próprio governo federal já anunciou que vai repor esses recursos com dinheiro público, né? Ao invés Do nosso bolso. do nosso bolso, é. Mas eu vi ontem, me parece que esse final de semana o governador Mauro Mendes determinou que seja visto em toda a folha do estado Toda folha. quem O foi, tamanho. exato o Fazer um- tamanho. O fazer município um- manifestou alguma coisa nesse sentido, vereador? Não, ainda não vi nada nesse sentido não aqui do município, não. Aqui no município eu acho que tem algumas situações que devem ser observadas, mas no estado o governador realmente, o estado ele é o servidor público, ele é bastante assim, visado. Hoje, no dia de hoje, eu fiz questão de até 1 hora antes de eu estar aqui, eu recebi 4 ligações. Olha, aqui é fulano de tal, sou da consultoria tal, o senhor tem uma mais de tal, o senhor não quer fazer não consegue nada, certo? Fora as mensagens. O delegado Eu recebi 4 ligações, pessoas na voz, certo? E recebi 3 mensagens de WhatsApp. Hoje. Então são 7 tentativas. Oferecendo, consignado. Para o Veloso. Agora multiplica isso para um público hoje de 250 mil. Mas Mato-grossenses agora há entre pouco- ativos e inativos aí. Mas agora há pouco você falou sobre leis. O nosso Rafael, ele é policial federal, esteve sempre nas ruas, ele conhece a rua, ele conhece a criminalidade, e agora você está no legislativo. O que pode mudar, Rafael? Eu coaduno com essa ideia do Veloso. Primeiro, um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais com o Veloso, que é referência, porque a polícia foi vereador, então tá aqui um cara que é espelho para mim. Eu sempre toco nessa tecla do enrijecimento da legislação penal. A gente vive uma legislação penal arcaica. Eu acho que a pessoa que é responsável, ela tem que ser punida numa proporção maior. Eu não posso deixar de citar um caso que eu vi hoje aqui na internet. O cidadão de 50 anos, ele estuprava a mãe, de 98. A mãe? A mãe. Parece que anteontem, numa cidade lá no Nordeste. A véia gritava. Aí até que um dia os vizinhos chamaram. Aí, por que eu quero entrar nesse caso em específico? Ele pegava o cartão da véia, do benefício, e deixava consignado nos lugares para pagar as contas dele, as dívidas dele. Então, assim, essa violência aí, assim, a gente tem que combater. Que é justamente a pessoa que tem o dever e a obrigação de cuidar, é a primeira que prejudica. Né? Você citou de criança a idoso, porque a maior parte dos abusadores de criança é o tio, é o padrasto, é a pessoa Tá dentro de casa. ao redor. Dentro de Você casa. entendeu? Então, a gente tem que ter uma legislação voltada para a pessoa ser responsabilizada, não vou falar em dobro, mas de uma proporção maior, Majorada, né? majorada, para a gente combater. O jeito que está aí não tem como ficar. Você citou, eu sou funcionário federal, meu celular é o dia inteiro oferecendo. Eu não atendo de ninguém. Se eu não estou na agenda, eu não atendo. E aí você vê o modus operandi, que não é só a quantidade de instituição financeira. Olha a quantidade de, como é que eles chamam? De... Né? Associações? Não, é aquela... Tipo uma corretora. A terceira, tipo uma corretora que é a que negocia, a agência que negocia os consignados. Agência de fomento, assim, sabe? Eles têm... Você entendeu? Não é Então fomento, não é só a representante bancário. Representante bancário. Isso, representante Então o cara não é nem um banco, só que ele trabalha com uma cartela de banco. Nós mesmos quase caímos nessa. Eu às vezes tenho meu consignado lá, porque né, o guarda é cheio de problema, cheio de pensão. Você tem lá seu consignadinho, né? Aí toca o celular. Não, o senhor vai pagar menos, olha só, já tô... Calma aí. Tá renegociando o seu... Mas como assim eu vou pagar menos? Não, sua dívida de 50 mil vai cair para 20, mas como assim? Se a dívida bruta era 30, como que eu vou dever menos do que eu peguei? Cara, então você imagina ludibriar um senhor, uma senhora. Meu pai, por exemplo, tem 87 anos, o meu pai. Mora sozinho, é ativo, mas é o que você falou, Veloso. Ele, para entrar num WhatsApp, para ele é uma coisa de outro planeta. Pra ele mandar um oi para mim aqui, levou anos. E se troca o celular dele, então ele cola as placas.
O problema é esse, né? A pessoa se condiciona a ter um tipo de celular. Que a hora que você tirar o celular dele, ele acha que é outro sistema, outra coisa. Então não é fácil. E essa né? geração ainda acredita ainda na palavra, no Na que os outros palavra, falam, isso, né? exatamente. Tem o fio do bigode. Ah, mas alguém me falou. É. Mas Não, aí do outro é. lado tem um vagabundo dentro do presídio. É. Naquele call center, na telemarketing lá. E lá funciona bem esse call Lá center, né? funciona, lá funciona no aleatório, né? Quantas vezes tinha aquele golpe da ligação, ó, tô aqui com seu filho, não desliga. Senão eu vou matar, manda 1.000. E pum, 1.000. Uhum. Agora manda mais 1.000, não desliga. Aí o cara tava no aleatório. E você que deu as informações. Ah, você tá com meu filho, com o João? É, tô com o João. Quer dizer, você mesmo dá. Alimentando. Você dá. Eu já tive parente que pagou para um primo. É. Falei, mas você não viu que não era ele? É, mas eu falei, se você reparar na conversa, você deu as informações. Eles estão jogando Sempre no assim. aleatório. Se eles ligar para 100 e 10 morder, tá bom, ia ser 0. Então eles não vão atrás de você, eles não vão perseguir, só desliga o telefone. Pelo amor de Deus, é no aleatório que funciona. Então a gente teme sim por essa legião, né, da melhor idade que só aumenta. A gente vai ter que chegar a um ponto também de se rediscutir o sistema previdenciário, porque não a cada sustenta, ano né? vai aumentar, é insustentável, Sustentável. porque diferente da ideia que a gente passou no começo, a pessoa não pagou para sacar. Ela paga para sustentar quem está O outro, aposentado, que já o tá lá. outro. E como o topo da pirâmide nosso de maior idade, de melhor Inverteu, idade... né? Exatamente. Então tem poucas pessoas pagando para muitas recebendo. Daqui uns dias quebra de novo, aí você vai aposentar com 95 anos, com 100 anos. E a Porque taxa, não vai ter limite. e a taxa de natalidade cada vez Mas isso diminuindo. eu tenho uma a outra base. visão, gente. O brasileiro passa por uma coisa que a gente não falando, que é cultura. A gente é um povo limitado, mal acostumado, que precisa estar no colo de alguém. Você pode ver, o governo é o paizão, o governo é a mãezona. Ninguém discute o plano monetário, discute quem está no governo. Você vê, os Estados Unidos não quer muitas vezes saber quem é o presidente, quer saber quanto vale o dólar. Nós não, importa quem é o presidente. Por quê? Porque o brasileiro está acostumado dos outros. Se a gente tem uma educação financeira, chegar num ponto de falar, esse aqui é o seu salário e aposentadoria. Irmão, você vira, você guarda, você depois... O brasileiro não tem essa maturidade, nem financeira e nem de autotutela, né? Que na verdade é uma autotutela. Ó, eu vou te dar o seu salário, você se cuida, você se vira, você tem que separar. Mas infelizmente... Mas foi condicionado para ser assim também, né, Ranalli? Exatamente. Isso fazia parte de um processo todo. Aí você vem, aí um presidente que fala, não, o importante é ter a cervejinha no final de semana. Então, se tiver uma sobrinha, eu vou gastar. Aquele consumismo desenfreado. Quando você pega uma população que tem um discernimento, o primeiro que ele guarda é a poupança. Ó, esse 30% eu não mexo, pode chover canivete. Esse daqui eu não boto a mão. Já o nosso é o contrário, ele gasta mais do que tem, daí pega empréstimo, pega consignado, e aí você entra nessa... Mas isso aí é outra... Mas eu quero acreditar que está melhorando. Só pode melhorar. Ah, mas eu não sei se está melhorando não. Tem que melhorar, tem que melhorar. Você que tá lá dentro da delegacia, imagina a delegacia de crimes virtuais. Aqui o Velozão aqui é só idoso. Tigrinho, golpe de internet, o cara não quer trabalhar para jogar na bet. A gente está criando uma geração, Márcia, que infelizmente é totalmente dependente e avessa a trabalho. O cara... Nem dinheiro estuda, fácil, nem né? trabalha. O dinheiro Desculpa aqui fácil. o palavreado, mas ser prostituta ficou legal, ficou da moda, ficou job. Agora é job, né? É job. Não, é puta, é prostituta. Desculpa a palavra. Mas não, aí florearam pra menininha não ter que trabalhar, pra não querer casar, pra diminuir o número de família. É do job. Você entendeu? Aí o cidadão, você... Ó, vem cá que eu vou te fichar por 1.500. Não, 1.500 eu tiro na Bet, eu tiro no Tigrinho. E tira, né? Então, tem uma mão de obra hoje que não tem no Brasil. No Mato Grosso não tem. Procura funcionário de 1.500 a 2.500. Você não acha essa mão de obra. E o cara fala, eu bater ponto de segunda a sexta para ganhar R$2.000. O governo às vezes tá me dando mais do que isso para ficar em casa. Aí... Aquele vídeo daquela senhora que viralizou esse final de semana rebolando na frente do caixa, Bolsa Família, 25 anos... 25 anos que a mulher recebe. E você vê, ela é saudável. O touro, a mulher é grande, forte. Poderia estar produzindo, estar trabalhando. Não, ela está vibrando
Com bolsa. Com Bolsa Família há 25 anos. Ela é um peso que todos nós carregamos. E é isso que se alimenta. É isso que se É alimenta muito nesse triste. país. É complicado. Começamos, só pegar um ganchinho que você falou. Começamos com um jovem aprendiz há poucos dias lá no abrigo. Ele trabalhou 15 dias como jovem aprendiz. Aí ele falou que não ia mais porque estava cansado. 6 horas, né? 6 horas por dia. por dia. Ah, não, cansado, não vou mais não. No Menino novo, escritório, menino de É, 16 anos. é uma situação, Marcia, que o Hanali tocou num ponto, certo? Hoje nós vivemos numa sociedade cultural, certo? Mas, vou me permitir, nós dois somos de uma geração que a gente falava em cultura, vinha Machado de Assis, Olavo Tinha Bilac, cultura, né? Carlos Drummond de Andrade. Gente, cultural. Então, hoje, o que é bacana? O que é bacana? Viver pendurado na sombra do governo. É o que o Hanali falou. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, ele tem uma empresa aqui em Cuiabá. Ele falou, Veloso, hoje eu preciso de 150 funcionários. Hoje eu preciso de 150 funcionários. Todo dia eu recebo uma média de 20. Não consigo contratar 2. Não consegue selecionar. 2. Só por um detalhe, Veloso. Eles não querem ser registrados para não perder o Bolsa Família, para não perder o Bolsa Gás, para não perder, certo? Ele trabalha sem contrato. Agora, como é que eu ponho uma pessoa irregular dentro da minha empresa? Aí existe um deputado federal, que a gente não vai estar aí, de um partido organizado aqui desse país, certo? Apresentando um projeto de lei em que vai poder contratar o cara e ele não vai perder o benefício. Está em trâmite no Congresso uma legislação para permitir que você tenha uma pessoa registrada e que ele Sem tenha ele perder o benefício. Desvirtuou totalmente o Então, benefício. assim, o É um bico. que bico do acontece? O benefício. cara vai fazer um bico numa empresa e vai viver do benefício do trabalho. Então, assim, são coisas que tudo isso leva a gente a refletir. Existe um estudo muito assentado sobre a questão do idoso. Hoje, nós temos um país na Europa, eu sempre confundo Suécia ou a Suíça. Você precisa, para cada 100 idosos, para cada 100 crianças, você deveria ter 43 idosos. Certo? Hoje, para cada 100 crianças, tem 102 idosos. Não existe pirâmide. Virou um tubo. Certo? Aí o que acontece? Nós temos um problema sério da manutenção da vida. A população está envelhecendo. E vivendo mais. E vivendo mais. O que significa dizer que nós vamos ter hoje perto de 18% da população idosa. O que se imagina é que em 2050 nós tenhamos 1/3 da população, 1/3, com mais de 70 anos. Não. Nós temos gente consumindo, serviço de toda monta, saúde, certo? Saúde, transporte e outros serviços sem produzir. Já produziu. E nós não temos quem repõe essa força. Se eu tenho 1/3... E que previdência vai sustentar isso? Não, é insustentável. Certo? Então, assim, mas voltando para o que a gente começou a conversar, a questão do crime contra a pessoa idosa na questão financeira, certo? Pegando um gancho na fala do Hanali, da questão cultural, hoje nós temos aí os famosos nem, né? Nem trabalha, nem estuda, o cara tem 30 anos, 40 anos, tá dentro da casa do pai, vive da... Eu conheci uma situação outro dia em que uma pessoa aqui em Cuiabá de 54 anos de idade, certo? Estava indignado com a família dele, porque os pais faleceram e ele não tinha mais como sobreviver. Aí ele foi atrás dos tios que são idosos e começou a importunar os tios para porque Lapidar. faleceu o pai, a A fonte secou. a mãe continuou recebendo a pensão. Ele é uma pessoa de um cargo federal
que já nem existe mais no país, mas a família tinha, assim, uma boa condição de vida. Faleceu a mãe agora, no começo do ano passado. Pulou a pensão. Acabou. O cara tem que fazer alguma coisa. Um dos tios, ó, cara, eu vou te dar uma mão. Montou um empreendimento para ele, certo? Só que ele não é a sabe praia, o que é não é a praia cedo. dele. Ele não sabe o que é acordar cedo. 54 anos. Certo? Aí ele começou a importunar, certo? E foi bater onde a gente estava aqui. Onde a gente está falando crime financeiro. Ele, de uma certa forma, ele envolveu parte da família dele hoje numa questão bancária, em financiamentos bancários, certo? Porque uma coisa que ele tem, se ele sentar aqui nessa mesa aqui, nós 4 estamos mortos. Porque ele... Expert. Bom de falar, então. Aquele cara que Da lábia. senta numa mesa, ele domina o assunto. E aí o que acontece? Não houve certos cuidados, a gente ficou assim, eu até fiquei admirado de ver Dos familiares terem caído. dos familiares e da instituição financeira, certo? Ali não tem como a gente não fugir da questão assim da vantagem daquela situação e aí Sim. não se observou certos cuidados. Então, assim, E pessoas com conhecimento. pessoas com conhecimento. Então, a gente tem essa preocupação financeira. Ranalho, você falou uma coisa agora há pouco de deixar o cartão ali, aqui, certo? O maior problema hoje, numa classe mais baixa, na questão financeira, é o consumo de entorpecente. Então, os caras buscam idosos, certo? E você sabe do que eu vou dizer, a sociedade sabe que tem uma organização criminosa, o que chama de facção hoje, certo? Distribuindo sacolão na periferia, certo? Tem família que recebe um sacolão a troco do cartão. Certo? Então tem coisas que precisam ser bem observadas, certo? Voltando um pouquinho no que a gente estava falando, isso vai começar a mudar quando nós tivermos leis severas e que sejam cumpridas. Nós estamos vendo El Salvador. Não inventou a roda, só fez a coisa funcionar. Então, por exemplo, hoje você é condenado a 4 anos, você não passa 4 meses e já está em casa. Então, assim, se você é condenado a X, você vai cumprir X. Certo? Cumprir. Não é ficar num spa, não. Certo? Não é ar-condicionado, não é televisão, não é linha. Certo? Você vai ficar encarcerado, vai produzir. Por que não? Ó a força de trabalho que a gente tem encarcerada hoje. E aí a gente costuma... Aí o pessoal já desvirtua um pouquinho o tal da ressocialização, que acaba até prejudicando as pessoas que têm vontade e que querem mudar de vida. Certo? Então, até nesse ponto chega. Precisamos rever essa questão do endividamento da pessoa idosa. Por quê? Porque essa possibilidade de dinheiro fácil também já chegou às facções criminosas. Sim. Então, assim, a gente Usando o idoso. Usando o idoso. E é difícil combater, né, Veloso? Só fazendo um parênteses, porque todo mundo mama nessa cadeia. O representante bancário mama. O cara que vendeu o consignado já tira o dele. O outro tira o dele, então que se O neto também. Todo mundo já foi beneficiado no sistema, então para o banco é interessante. O consignado já foi. Alguém vai cobrir. Você não está falando que esse rombo de agora o governo falou que vai arrancar de outro lugar e colocar lá? E o próprio INSS faz o loteamento das novas aposentadorias para os bancos explorarem. Sim. Né? Isso é feito, isso vem lá de cima, não é de... E nós temos hoje uma situação que a gente precisa entender. Dentro do arcabouço jurídico que esse país vive, né? Nós somos um país extremamente cartorariano. Tudo aqui depende de uma assinatura, depende de um carimbo, depende de um... A polícia que o diga, né? A gente está evoluindo em inquérito policial, nem evoluiu ainda. Então hoje nós temos, por exemplo, os crimes que vamos falar, capitulados lá no estelionato e fraude. Certo? Então nós temos uma delegacia, que é a Delegacia de Estelionato, que hoje faz um excelente trabalho. Certo? Tem uma boa pegada. Vai num ponto. Nós temos hoje o ambiente, que é o nosso segundo ecossistema, que é o digital. Vivemos num mundo físico, mas temos um mundo paralelo, que é o digital. Onde acontece boa parte, ou talvez
assim, o estelionato e o outro crime vinculados ao mundo digital, nós temos a DRCI, também é uma delegacia de repressão aos crimes de informática, muito bem conduzido pelo Dr. Guilherme Fachinelli, vem fazendo um trabalho gigantesco, trabalho silencioso, trabalho de retaguarda, de apoio. E nós temos a delegacia do idoso, que eu tenho os crimes do Estatuto do Idoso. Por exemplo, está lá no artigo 102 do Estatuto do Idoso. Se apropriar de recurso, benefício, cartão, e isso recai dentro da família. Quer dizer, hoje, para eu fazer a denúncia, às vezes é até difícil para eu saber onde eu vou fazer a denúncia. Até esse recorte A de gente que crime nós precisa, estamos falando, a gente né? precisa entender, certo? Por exemplo, primeiramente, que crime que nós estamos falando? Se é de um estelionato, uma fraude? É um estelionato e uma fraude num ambiente virtual? Eu me aproprio do cartão do beneficiário, certo? Então, assim, o que acontece? Volto no que a gente começou a conversar e volto a parabenizar o governador Mauro Mendes pela coragem. Precisamos mudar a legislação desse país. O Hanali fez um paralelo, eu vou fazer outro. Os Estados Unidos têm 16 artigos na Constituição. Nós temos uma Constituição com quase 500 artigos. E um monte de emenda, né? Um monte de emenda. E aí aparece um ou outro artista que se apodera dela e pensa que a coisa... Essa parte discutindo, essa parte jurídica, né? Eu não sei como que interpreta a letra fria da lei. Não, o legislador criou a lei para você ler e entender aquilo que está escrito, mas o cara consegue dar a sua própria interpretação. A sua própria interpretação. Vamos lá, artigo 121. Matar é crime. Ou matar alguém é crime. Ponto. Aí hoje o cara pôs uma vírgula. Se for depois das 10, é quase crime. Aí o outro veio e pôs um ponto e vírgula, mas se for... E aí foi aumentando, e o artigo 120. E assim, eu conheci estelionato como estelionato. Hoje já criou o estelionato majorado, o estelionato superfaturado, o estelionato, todos os crimes na realidade, certo? Nós precisamos. Nós vamos ficar enxugando gelo, uma expressão que eu não gosto, certo? A nossa sociedade, certo? Se nós não mudarmos a legislação. Isso precisa ser simplificado? Precisa ser simplificado, certo? Uhum. Precisa ser, vou usar uma expressão, mas depois eu até posso dar uma fala, precisa ser organizado, certo? Precisa ser assim, furto é furto, roubo é roubo, certo? Uhum. Fez isso, é isso. A pena é tanto. Você vai para o raio 3, vai ficar lá 2 anos e vai sair. Certo? Senão não tem porquê. Certo? Não tem porquê. Quantos policiais, quantos agentes de segurança pública, certo? Estão perdendo a vida aí no dia a dia. Virou assim... Tem um vídeo que circulou essa semana, esse final de semana, nas redes sociais aí, certo? Uma viatura da Polícia Militar de São Paulo fazendo um patrulhamento, passa um carro, para na frente, desce 2 carros e abre fogo contra a viatura. Uhum. Certo? E aí o cara quer falar para mim que isso não é terrorismo. Certo? Isso é guerrilha urbana. Isso que eu ia falar certo? também. Isso é guerrilha urbana. Isso é um outro viés. Certo? Aonde vai bater um reflexo, só para uma coisa que estou tentando evitar falar, mas eu vou falar, certo? Não tem como a gente fugir disso. Hoje tem pessoas buscando o idoso. Eu preciso lavar o dinheiro. Uhum. Procura um idoso, vou fazer um consignado no seu nome de 20 mil reais. Faz o consignado em nome do idoso. Pega o empréstimo, passa o consignado para o cara, num contrato. Comprei e venda. Uhum. O cara já tem 20 mil aqui, certo? E dá o dinheiro por fora pro cara. E o cara paga as parcelas pro idoso. Os 20 saiu por 40. Lavou, né? É igual comprar o bilhete da loteria, né? Aquele político que ganhou 700 vezes na loteria, era isso aí. Você fala assim, Veloso, onde que tem lucro nisso? Lavou o dinheiro. Lucro? O dinheiro legalizou. Certo? Esquentou o dinheiro. Né? E aí a gente está vendo assim, isso preocupa. E outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de pontuar também, que tudo isso, volta lá naquele início que o senhor falou, é política. Enquanto a população não aprender lidar com a questão da política e do voto, isso não vai mudar. Falou que o Mauro bate hoje, no mês que eu fiquei deputado estadual em julho, eu era muito combatido porque eu fazia esse paralelo, Veloso.
Eu sou fã, né, declarado da legislação americana, que as causas pétreas são muito poucas. E cada estado tem a sua legislação. legislação. Então, se você tem alguma parte do Brasil que é mais afeta a não trabalhar, a criar vagabundo, então que vá morar lá. Aí eu falava, tanto é que o Mato Grosso seria o Texas. Aqui o povo é armamentista, não gosta de vagabundo, gosta de trabalhar, gosta de produzir. Então, nada mais do que isso, o Mauro falando, dá mais, incorpora ainda mais. Além de melhorar a legislação penal, a gente deixar ela estadualizada. O problema é que o Brasil foi uma nação que foi partida. Nos estados, os estados são unidos. Você entendeu? Uma briga que tem lá que é a segunda emenda. Lá, se você entra na casa do cara, o cara tem o direito de te matar. Porque a propriedade do cara equivale à vida. Você imagina um cidadão que teve a vida inteira para construir uma propriedade e comprar o carrinho dele. Aquilo é a vida dele, é o suor, o sangue e a lágrima dele. Aí entra o vagabundo e pula o portão. Aí o cara tem um cachorro. O cachorro vai e mata o bandido. Você vai responder por homicídio. O dono da casa, que foi a Fez vítima, o patrimônio. Você entendeu? Então tem muita coisa para a gente evoluir nesse país. Tá muito arcaico. Você fala, né, que a legislação fala em organização criminosa. Esse dia, numa reunião com o governador, eu falei, a gente tem que criar o crime de facção criminosa. Que é um crime que existe hoje, que se difere a organização criminosa e se acaba jogando a facção dentro do tipo penal de organização criminosa. Então tem muito se evoluir, né? A Márcia perguntou, e infelizmente é só na legislação federal, é só Brasília. Só que a preocupação dos deputados federais é aumentar de 513 para 531. Mas aí tem um detalhe, né, Renato? A gente não pode fugir, eu não queria entrar nesse viés, certo? Mas não tem como. Nós precisamos de uma única coisa para começar a mudar isso. Só do dedo indicador. É aí que tudo começa. Não confirma, certo? Certo. Enquanto a gente não E de preferência impresso, né? Isso. Enquanto a sociedade não despertar porque está acontecendo, certo? Não despertar porque está acontecendo, a gente vai continuar, assim como eu disse lá atrás. Eu não gosto de política, eu não converso de política, eu não discuto política. Só que aí o cara reclama que a rua dele tá cheia de buraco, ele não tem um atendimento de saúde, o filho dele não tem escola, ele vai num hospital e aí ele quer culpar o prefeito de plantão, o governador de plantão, o vereador de plantão, o próprio certo? médico que tá da lá. legislatura, certo? E ele esquece que ele é que colocou tudo que colocou isso. o cara lá, entendeu? Então, assim, tem coisas, e eu falo isso com conforto, porque a gente já teve dentro do cenário político, acho que é necessário. Você não tem vontade de estar lá? Não. Eu já fiz a minha passagem, eu tenho outros propósitos, certo? Tenho outras coisas para fazer. Da mesma forma, por exemplo, o Abrigo Bom Jesus tem um papel significativo. Ele não precisa estar numa tribuna. Ele é muito grande, cara. É maior do que qualquer plenário desse país, certo? A ação do Abrigo Bom Jesus. Então, cada cidadão pode fazer o seu papel longe, mas nós temos que ter pessoas, certo? E eu acredito muito na atual legislatura da Câmara Municipal de Cuiabá, certo? Acredito que ela vai, na próxima eleição, ela já vai ter uma melhora maior, certo? Maior. Mas a gente está vendo hoje uma gestão, a gente está vivendo aí um momento diferente. E isso vai causar algumas mudanças. Nós precisamos mudar. Precisamos parar de pensar. E tem coisas que a história diz que não é verdadeiro, né? E eu sou de uma geração que pensava, o Brasil vai mudar o dia que acabar com o carnaval, samba, cerveja e futebol. Falta só a cerveja. Porque o futebol e o carnaval já foi combinado, certo? Tá? E eu sou de uma época que você tomava Brahma, eu tomava Antártica. Depois vieram as escolzinhas de lata, era de lata, não é de alumínio não, certo? E a coisa tá indo aí, hoje nós temos aí. Então, precisamos entender todo um contexto. E não tem como. Você vê, nós estamos aqui em 6 pessoas no ambiente, tem 2 idosos. De 6, tem 2 idosos. 1/3. Nós estamos falando especificamente do idoso vítima
no sistema financeiro, dos crimes que envolvem ali o benefício dele, a qualidade de vida, certo? Mas o idoso hoje, ele é assim... Vítima toda hora, né? Vítima toda hora. E o que agrava, o que assim, não agrava não, o que me preocupa, o que me leva a, ou que me levou em 35 anos na polícia, passei 11 no grupo de operações especiais no GOI. Fui o primeiro delegado desse estado a ir fazer um curso de operações especiais. Fiz no Paraná em 98. Sei saltar de paraquedas, sei armar bomba, sei fazer um bocado de coisa. Não conhecia nada de idoso. Até o ano passado, quando eu sentei na delegacia, certo? Que é aquelas coisas que Deus coloca na nossa vida, certo? Fui ler e me apaixonei pela causa do idoso. Hoje eu sou apaixonado pela questão da pessoa idosa. Não é porque eu sou idoso, é porque eu sei o que o idoso vive. Eu vivencio o que o idoso vive. Todo dia eu tenho que tirar um lencinho de papel de uma caixa que eu tenho na minha mesa e entregar para uma pessoa limpar a lágrima na minha sala. Todo dia eu vejo pessoas baterem a minha porta na condição de idoso, certo? E ver assim o tanto que ela está sendo vitimada, não só na vítima, não só como vítima, certo? Ela está sendo 3 vezes vítima. Vítima de um Estado que não tem uma estrutura que garanta como mereceria o idoso. Vítima de um Estado que não tem uma legislação condizente que você consiga proteger esse idoso. Certo? Ah, Veloso, você vai ser, já você vai ser processado. Já alguém vai vir aí de algum lugar de cima aí, certo? Talvez a gente bata a cabeça, né? 2 carecas, a gente bate a cabeça, certo? Então, assim, mas nós precisamos mudar. Precisamos mudar. E não adianta. Aí eu vou falar um negócio que não adianta a gente usar o nosso coração brasileiro. Não adianta a gente ficar naquela questão. Eu sou um cristão católico, faço ações de caridade que aprendi dentro da minha família, como outras pessoas fazem, aprendi com os meus avós. Não é isso que vai melhorar o mundo. Isso vai contribuir para uma parcela. Nós precisamos construir uma cultura diferente no nosso país. Então, hoje eu tenho feito algumas falas, tenho feito algumas intervenções nesse sentido, de tentar conscientizar, certo? De tentar conscientizar que tudo que acontece de negativo, certo? É fruto de alguma coisa positiva que não aconteceu. Podia parafrasear aí Martin Luther King quando ele disse que para os bons terem sucesso basta que os bons fiquem em silêncio. Certo? É uma verdade? É uma verdade. Mas eu volto e eu acho não, Ranalho, eu penso, Márcia, ouvintes, que se nós não mudarmos princípios básicos, certo? Princípios básicos. Regra. Tudo tem que ter regra, certo? Algumas pessoas acham... cumpridas, né? Não, assim. Mas veja bem, Márcia, o professor Falcone, que é um dos papas do planejamento no Brasil e no mundo, ele tem uma fala que é muito interessante. O que você não mensura, você não gerencia. Beleza? Começa por aí, né? Se você não tem regra, você não controla. Nós precisamos de regras. Precisamos de leis. Leis exequíveis, leis que, é duro dizer, mas que faça com que a pessoa reflita. Reflita. Ah, Veloso, não estou falando que a gente tem que cercear a liberdade das pessoas, mas as pessoas estão procurando isso. As pessoas estão procurando isso. Hoje o crime compensa. Com essa legislação que a gente tem. Mais do que nunca parece, né? Mais do que nunca. O Ranalho falou uma coisa aqui. Hoje o guri com um smartphone na mão, se ele for um cara destemido e com um pouquinho de conhecimento, tem uma renda maior do que um profissional liberal, que um engenheiro, um advogado recém-formado, de que um médico recém-formado. E o incentivo está no que ele vê toda hora, né? Tá no que ele vê toda hora, e dando certo. Mas é por isso que eu falo, vou jogar tigrinho, né? Porque os outros estão ganhando. Vou jogar o bet porque os outros estão ganhando. Você liga a televisão ou você vai na internet, você vê um golpe 130 e não sei quantos bilhões. E aí, como é que vai ficar isso? Assim,
E aí a gente vai voltar numa fala que é a paixão brasileira. O brasileiro é um cara diferenciado. Cara. O brasileiro ele não existe. Você pode ir na Suíça, na Austrália, olha que eu já andei em alguns lugares aí, certo? Mas não existe um lugar igual ao nosso país. Não existe, certo? O sol aqui é diferente. Cara, não, nós somos diferenciados. Que tem tudo Hanali pra dar falou uma certo, coisa né? aqui, ó. Hanali, eu já fui algumas vezes aos Estados Unidos. Se você me perguntar como é a Disneyland, eu não sei. Nunca fui aos Estados Unidos para passear, só para fazer curso. Sim. Certo? Sou um cara privilegiado. Os Estados Unidos têm algo que a gente precisa entender. Às vezes a gente fala aqui e ali, certo? Mas alguém chegou na praia num dia no hemisfério norte e conquistou um país até sair no outro oceano, certo? As duras penas, certo? Aqui no nosso país tem uma outra formação. Alguém encostou ali em São Vicente, certo? Desceu da caravela, isso aqui... Cheguei no lugar errado. Isso aqui é do rei, é nosso, vamos fazer... A coroa construiu um país para a gente viver dentro. Lá não, lá o povo construiu um lugar para eles viverem. Não, esse pensamento seu, deixa eu já adiantar, Veloso, essa leitura que eu faço, que a gente é a herança genética dos nossos colonizadores. Com certeza. A Inglaterra expandiu para os Estados Unidos para crescer, para desenvolver. Tanto que quando eles lá chegaram, falaram, opa, inglês não vem mais, nós somos americanos. Aqui não, aqui era colônia penal. Vamos lá, a mistureba que veio. Colônia penal, quer dizer, já era o português que estava aqui preso. O nosso digníssimo rei Dom João VI só veio quando ele ficou lá com medo de Napoleão tomar Portugal dele. Opa. Aí você tinha o índio, né? Me desculpe a referência, mas que à época tinha um outro sistema de vida, não quero julgar se era certo ou não, que era só o da Era o sistema dele, né? subsistência. Era o sistema Vou dele. pescar se precisar, se não precisar, amanhã eu pesco, é para comer e viver. E aí você tem o terceiro elemento, que era o negro do escravo, que não queria estar aqui, que foi vendido por outro negro africano. Veio como mercadoria. Veio como mercadoria. Então você tinha 3 raças que não queria estar aqui. E isso misturou e virou brasileiro. Então, quer dizer... É difícil, né? Quando eu faço uma análise mais ampla, você vai chegar lá no cara que errou o caminho e chegou aqui. Mas é assim, o que eu vejo de mais acentuado hoje é a questão da cultura. Hoje, por um acaso eu vinha ouvindo uma emissora de rádio e foi feito um comentário pelo apresentador do programa que o prefeito Abrílio Brunini vai fazer o secretário de Educação fez uma proposta de cantar o hino nacional nas escolas municipais de Cuiabá e o locutor, o radialista, fez vai de acordo com o pensamento do atual prefeito, Abílio, tarará. Eu passei a minha infância na escola, formava todo dia, cantava o hino nacional, cantava o hino da minha cidade, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e a gente entrava para a sala de aula. E eu tô aqui hoje, assim como minha geração toda tá aqui, certo? Então, assim, volto a falar na questão da cultura. O cara tava tentando, e ele acho que entendeu que não ia dar liga no que ele estava tentando, por onde ele queria levar essa informação, certo? Questionar por que cantar o hino nacional. Primeiro que você perguntar para uma criança hoje de colegial aí, que na minha época era primário, colégio, terceiro ano, quais são os símbolos do Brasil, certo? Não vai saber, tá? Tem o salão, tem o brasão, tem a bandeira, tem o hino, certo? Então, assim... Até a camisa da seleção brasileira tá querendo ser vermelha agora, né? Sabe o que acontece? Eles não sabem os estados. Se você perguntar para essa geração quais são os estados, tem um vídeo na internet, quem foi Ayrton Senna? Ah, foi um presidente do Brasil. Não, nós estamos perdidos. É muito triste, né? Muito triste. É triste, já que você está falando num ponto. Outro dia eu fui convidado para fazer uma fala numa instituição de ensino aqui em Cuiabá. Então, fui lá, fiz uma fala e tal. E aí, no meio da fala, infelizmente, eu não tenho um pozinho de pirim-pim-pim que eu podia jogar aqui, mudar a cidade. Tal. Moça, depois não, filho. Ô, delegado, onde que compra esse pozinho de pirim-pim-pim que o senhor não tem?
Eu falei, não compra, filha. Monteiro Lobato. Conhece Monteiro Lobato? Monteiro Lobato é um escritor brasileiro, escreveu Sítio do Pica-Pau Amarelo, Renações de Narizinho. Lê lá que ele fala do pozinho Do de pirim. pozinho. E eu fiquei assim, aí acabou a coordenadora do curso, falou, delegado, o senhor não fica... Não, chateado porque eu acho que quem tem que estar preocupado é a senhora, que é a coordenadora do curso. Não, eu. Eu não, entendeu? Eu Só não. fico triste, né? Eu só fico triste. Não, ainda falei pra ela, sabe por quê? Ela falou assim, mas, delegado, não, porque de repente amanhã, quem sabe, ela tá batendo na minha porta. Não, e o nosso medo, essas novas gerações, né, para chegar na melhor idade, a gente ainda tem valores. Eu, por exemplo, você teve lá, eu tô na Câmara, toda vez que vai começar a sessão, toco o hino de Cuiabá. Cara, eu me emociono. É a hora que eu arrepio e falo, porra, eu tô aqui. Que bacana. Caralho, ganhei. Não, Mas você tem aquele, eu canto e vibro, e todo mundo olha pra mim, que eu, né, acostumado, escola militar, você canta mais alto, Mas você você quer sabe, gritar, energia. o Marco, que na escola das minhas netas, de 2 netas que estudam no Porto, tocam o hino nacional, elas hasteiam a bandeira até hoje. Isso é muito legal, Desvirtuou, né? tem dois pontos dentro da escola que para mim desvirtuou. Quando acabou a SPB e quando acabou o ensino religioso. O ensino religioso para mim é primordial, e já vou adiantar aqui, eu vou apresentar um projeto de lei que obriga a voltar ao ensino religioso, ou pelo menos uma leitura ou uma oração na semana. E não é questão de ser cristianismo ou outra denominação, é o amor ao próximo. Você entendeu? E despertar o amor ao próximo. Pode ser a religião, fala de Cristo, do amor, de Maria, de... Você entendeu? E a gente tinha isso. O SPB nosso, até quando eu cresci, o Brasil, você via os militares não como uma ditadura, mas como o governo que desenvolveu. Você tinha a Universidade Federal que foi criada, a ponte do Paraguai, sabe? Obras que cresceram. Energia. Você não tinha notícia de escândalos de corrupção, você não tem notícia de general velho preso por corrupção. Aí, de repente, tudo aquilo era mentira que a gente aprendeu. Moral e cívico, o SPB virou mentira. Virou tudo uma grande ditadura que todo mundo morria na rua, era morto, apedrado pelo exército. Então, assim, a gente, eu não sei, não tem mais. Hoje você vai ensinar o quê? Você entendeu? Então a gente tem que regredir sim, sabe? Para a pessoa ter orgulho sim de cantar o hino igual você falou, Veloso. A gente sente falta disso. Não tem como. Assim, hoje, Hanali, ontem, Dia das Mães. Eu fui comemorar o Dia das Mães com a minha esposa. Eu não tenho mais minha mãe na face da terra, minha mãe mora no céu. E eu, minha esposa, meus 2 filhos, que também estão com minha nora. Tá? Aí chegou meus netinhos, benção, pô, benção. Fui no banheiro. Um cara falou assim, o senhor tá naquela mesa lá, né? Pô, achei bacana ver seu neto chegar lá e falar, benção, pô. Queria tanto que meus filhos fizessem isso com meu pai. E eles não fazem. Não faz porque você não ensinou, cara. Aí o cara perguntou, levantou a bola, eu enchi o pé. Levantou a bola, eu enchi o pé. Falei assim, cara, não faz porque você não ensinou. Os meus filhos ensinaram os meus netos. O exemplo arrasta. Certo? Porque eu ensinei eles a fazerem isso com os meus pais. E com os pais da minha esposa. Então, assim, tem muita gente hoje verbalizando ou tentando entrar no contexto, só que tem um detalhe, cara, ele precisa entender algo. E você fez uma fala agora há pouco aqui muito interessante. Hoje é a coisa mais difícil dentro da sociedade você ter posição. Certo? Não, eu sou o Hanali, eu sou policial. Eu sou vereador. Certo? Isso me agrada, isso não me agrada. Eu ando nesse caminho. Certo? E aí eu vou usar uma expressão que não é minha, não é de ninguém, é de Deus, né? Porque foi Cristo que falou. Quer me seguir? Pegue a sua cruz e siga dia a dia. Lá não está escrito o peso da cruz, aonde vai, nem por quanto tempo vai. O que ele te diz é o seguinte, meu irmão, você quer chegar no céu? Anda na minha regra, anda no que eu estou te ensinando. Certo? E simples. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia hoje, eu não quero trabalhar, eu não quero ser honesto, certo? A polícia está errado, o professor é um cara sem graça, meu pai não quer me Não dar, sabe nada. meu pai não quer me dar um dinheiro para sair, Um iPhone. um iPhone, certo? Então, assim, tem algo errado.
E aí, assim, é fácil da gente começar a pensar e enxergar algumas estruturas. Nossas famílias. Você disse agora há pouco uma coisa que o cara quer ser isso, quer ser aquilo. Cara, existe uma família, existe uma estrutura familiar que ela é divina, e eu não estou me lixando para quem gosta ou não, mas ela é a que existe, certo? É aquela que embalou o menino Jesus, Maria e José. Ponto. Ponto, cara. É isso. De um tempo para cá, a questão cultural começaram colocando o dedo no ponto certo, de estruturar a família. A família e a religião. Esse É o golpe. Certo? Então, assim, se a gente não está aqui, como é que a gente vai falar de uma lei? Vamos mudar uma lei? Vamos mudar um país? Certo? Se nós não temos a base de uma sociedade que é a família estruturada, certo? Então, assim, gosto muito do Papa Francisco, certo? Achei muito interessante quando ele disse, e muita gente confundiu. Ele não falou que é certo isso e aquilo. Ele falou que a gente deve acolher. A gente não deve. Sim, apedrejar. Apedrejar, certo? Quem somos nós para apedrejar? Agora também ele não disse que é correto, certo? Mesmo porque ele era o Papa, né? Ele conhecia muito bem as escrituras e que Deus disse, certo? Então, assim, nessa pegada que eu acredito que a gente precisa começar a construir algo para os nossos idosos, certo? E construir algo para o idoso, aí eu vou pegar um gancho de uma fala de uma pessoa que eu li outro dia. Vamos mudar a vida dos nossos idosos, educando as nossas crianças. Pronto. É o futuro. Vamos mudar a vida dos nossos idosos, educando as nossas crianças. Porque ela será idosa. Não tem como. Não tem como. Tem estruturas, Ronaldo, que eu vejo hoje. Eu, quando cheguei na polícia, nós tínhamos uma delegacia de jogos, costumes e diversões, certo? Aqui na cidade. Não existe mais. Eu até posso vislumbrar a gente fundir algumas estruturas de enfrentamento ao patrimônio, certo? Numa única unidade. Mas é impossível. Vou falar de novo. É impossível. Eu desafio uma pessoa a falar que eu estou errado. O fim da delegacia do idoso. Não tem como. Não tem como. Vai ter que aumentar certo? ela. Não tem como. Certo? Porque na pegada que a gente vai, como diz a moçada aí, né? Vou dar a letra. Não é assim que eu vou dar a letra para você. Vou dar a letra para a moçada que está aí ouvindo. Você vai envelhecer, amigo. Daqui 50 anos deve ser. Na sua você vai envelhecer. Certo? E nós precisamos de algo que te sustente ali na frente. Então, hoje nós precisamos tratar nossas crianças que serão idosos amanhã. Certo? E aí eu vou usar uma expressão que é corriqueira. E nós temos um problema no nosso país, Renato. Problema. Nós temos que trocar o pneu de um carro com ele em movimento. É isso que eu falo. Nós não temos como parar. E você tocou num ponto que aí o cara pode não gostar, o cara pode arrepiar. Eu sou paulista, hein? Sou de São José do Rio Preto, sou lá do interior, lá do sertão. São Paulo, como diz algumas pessoas, é a locomotiva do país, certo? Locomotiva não carrega nada, só arrasta. E carrega vagão, que é Mato Grosso que tá cheio de grão. É o agronegócio. Locomotiva sem vagão não vai para lugar nenhum. Então, assim, falei isso outro dia por uma pessoa, ele falou, Veloso, mas locomotiva é locomotiva, puxa qualquer negócio, você amarra e vai para frente, certo? Mas se não tiver o vagão cheio de milho, cheio de grão, certo? O mundo não come, o mundo não faz e nós está aqui. E o trem não anda, né? Certo? Nós temos um papel importante. Nós temos um papel importante. Acredito que começamos na base, certo? E aí dentro de uma estrutura, Ronaldo, por que eu digo que eu estou muito feliz e estou muito esperançoso com a atual legislatura? Porque a política começa na base, certo? E aí eu vou me permitir a te pedir para você começar a meditar sobre algo, certo? Que é a base da base. Presidente de bairro. Não existe legislação. Eles se escondem atrás de que é uma associação civil, certo? Mas não existe uma legislação sobre o serviço comunitário, o movimento comunitário, que é necessário. Tem muita gente boa fazendo o trabalho, muita gente, certo?
mas muito solto. Sim. Certo? Muito solto. Então, assim, precisamos ver. A base, vamos falar, começa onde? Na vereança, na legislação municipal. Subimos para um outro degrau, que são as assembleias legislativas, e moramos na Casa de Leis em Brasília, certo? Isso me faz ficar, assim, bastante... uma expectativa positiva, ansioso. Por quê? Porque eu estou vendo, nas últimas legislaturas, certo? Uma casa diferente. Uma casa diferente. Dessa para as outras, né? Dessa para as outras. Essa não é porque eu tô lá dentro, eu vou fazer eu vou fazer um parênteses, eu sempre toco nisso, né? Tá ali meu amigo Daniel ali, ó, que é referência, eu sempre cito ele, é uma enciclopédia. É o mais novo e acho que o mais inteligente de lá, entendeu? Não tem como não tirar o chapéu para ele. Mas estudou, ele tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Senão... Morou nos States, né? Então, assim... Deu valor, mas, assim, deu valor no investimento esse dos negócio, pais. Vale muita gente critica a pauta de um, a pauta de outro, né? Eu tenho declarado o meu lado, né? Eu sou puxando a Bíblia, não seja morno, não seja frio, não seja quente. Às vezes eu sou muito quente, até demais. Mas eu acho que essa legislatura aí é ímpar, viu? Você tem briga lá dentro para ver quem produz mais, quem faz mais. Né, Daniel? Quem atende mais bairro, quem faz isso antes do outro. Propositiva, né? Exato. E tanto é que se você pegar a mídia hoje, falar, vereadora, você pode não concordar, por exemplo, eu, né, com um projeto ou outro que eu apresento, mas está discutindo o projeto, está discutindo o que as pessoas discutem na internet. E eu toco no assunto que eu falo toda hora, que qual é a minha intenção na política? Representatividade. Eu represento uma grande parcela da população que se vê em mim. Queria falar o que eu falo, queria ouvir o que eu falo. Então, a política é representatividade. Então, quando você vê uma discussão, você veja que nós tiramos a Câmara Municipal daquela pecha de tá com o prefeito ou não tá com o prefeito, porque só se discutia isso. Oposição ou situação, tá com o Nenel ou não tá com o Nenel. Agora, a Mara esses dias apresentou o projeto que proíbe criança no semáforo, o Eduardo proíbe o rolezinho das motos, você entendeu? Eu com as minhas pautas de direita, obviamente, né, a lei anti-Oruan, né, que não pode o município investir em show que faça apologia ao crime organizado, artigo 287. O Daniel tá com um apoio agora imprescindível na causa do idoso, que a gente quer mandar aquele apoio para o Congresso Nacional para equiparar as EIPs com questão... Saúde, casa de saúde. Com casa de saúde, perdão, para poder receber esse aporte direto da saúde, que é onde tem mais dinheiro. Então, assim, é uma legislatura que está com outra cara. Outra cara. Por quê? Porque eu, o Daniel e os outros queremos que o cuiabano olhe e fale, aquele é o meu político. Se é para ter um político de estimação, que tenha um que pareça com você. Que me represente. Que me represente. Então, eu acho que eu gosto, agradeço o elogio. A gente está batalhando por isso, né? Para cada um ter o seu espaço, todo mundo tem as suas pautas. Então, assim, eu tô gostando muito. Eu que mais responsabilidade, né? Eu que tenho esse perfil federal aí de legislação, às vezes eu choco um pouco as ideias, porém eu tô lá dentro, é para isso. Cara que votou em mim, às vezes ele não se sente representado por um estadual, por um federal, mas ele quer um político que fale o que ele quer falar. Eu acho que essa movimentação é importante porque pega os outros que às vezes estão ali também já há muito tempo e faz ele tocar se nesse movimentar. ponto, outro podcast que eu estava agora, eu toquei nisso. Você subiu a vareta. É isso. Subiu o patamar. Então hoje lá, até os antigos tá no ritmo dos novos. Porque tá daqui puxando. 4 anos todo mundo tá quer provocando, continuar. tá sendo provocado. Então subiu o patamar. Então lá isso o clima tá muito bom. Tá todo mundo propondo, fazendo, acontecendo. Eu mesmo tenho uma batalha lá, né, de tirar essa pecha de... Você passou por isso que vereador é tampador de buraco. Qualquer coisa que fala, vai tampar buraco. Pô, não sou secretário de obras. Mas e da nossa parte, a gente fica feliz enquanto abrigo, Abrigo Bom Jesus, especificamente, de ter 2 parlamentares, tanto o Rafael como o Daniel, representando e levando para a tribuna a causa do idoso. E coincidentemente os mais novos, né? Os mais novos, né? Nem idosos são. Nem tanto. A gente fica muito feliz e nosso tempo aí já passou um pouquinho. A gente extrapola de falar, né? Porque não tem mais como você falar no assunto, é isso que eu falo. Você falar de um assunto e não entrar na cultural,
econômico, Em político. todas as vertentes. Cara, né? tá tudo Atrelados. atrelado. Se você não. Eu vim do Paraná agora, de Cascavel, no Paraná. Minha família é de lá. Você não vê sujeira na rua. Educação. Então, sabe? Aí você fala que se você tirar as lixeiras da rua, vai jogar na rua, porque não tem educação. Então, assim, é cultural, leva tempo, depende de muito tempo, de muita educação. Então, tá tudo uma coisa inserida na outra. Por isso Mas que são enrola. pessoas como você, como outros que estão também dentro da legislatura de vocês, é que vai, com certeza, fazer essa mudança, né? E a gente, do lado de cá, enquanto eleitor, a gente está olhando, está referendando aquilo que vocês estão fazendo e vamos cobrar. É. Esse é o papel Com nosso, né? certeza. Uma coisa que eu vejo, assim, não tem como a gente não observar e não se aperceber disso, certo? É a representatividade na casa, a presença da mulher. Presença da mulher, certo? Algumas pessoas confundem ou desvirtuaram também essa pauta da minha geração. Ah, fulano é feminista, fulano não é feminista, certo? Então, assim, não é questão disso, é a participação na vida da sociedade pela mulher, certo? Indiscutivelmente, desde que o mundo é mundo, a mulher sempre teve um papel e tem e terá no seio da família e no seio da sociedade. Hoje nós temos uma casa como nunca tivemos antes, com a representatividade feminina. Algumas pessoas até usam isso, tenta usar isso como um argumento político negativo. A mesa só composta por mulher, certo? Quanto a fatos comprovados, não tem argumentação. Está funcionando? Não, tá excepcional, certo? Então, assim, são fatos que a gente vai contribuir nessa mudança, essa questão, assim, de postura. Até que a Márcia. Márcia é um exemplo. Tiveram outras mulheres à frente do abrigo? Tiveram. Muitas. Tiveram homens? Tiveram. O abrigo foi criado por uma mulher, certo? Uma grande mulher. Uma excepcional mulher, certo? Que às vezes até é injustiçada quando a gente não tem ela na memória, não tem uma praça com o nome dela, não tem uma rua, uma avenida, certo? Avenida do CPA, aquele pedacinho ali poderia ter o nome dela, certo? Do abrigo, uma grande homenagem à pessoa. Mas a Márcia está lá hoje, é a presidente de plantão, vamos dizer assim, eu costumo dizer, do abrigo, e dando show, certo? Então, assim, tem certas coisas que a gente precisa fazer. Já estamos caminhando para finalizar. Eu acho que tem 3 vertentes, 3 situações que a gente precisa. Como ser humano, como que a gente costuma dizer aí, a gente fala, né, que nós somos cristãos, como pai de família, como um morador de Cuiabá, um morador do estado de Mato Grosso, um brasileiro, certo? Temos que fazer o nosso papel. Ah, não, é responsabilidade do Hanari. Não, não é responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Nós podemos apoiar ele na mudança. Ah, a Márcia, que é a presidente do abrigo, ela que se vira. Não. Vamos. E assim no todo, nas coisas, certo? Então, infelizmente ou felizmente, nós teremos que encarar alguns desafios. Não há como utilizar o jeitinho brasileiro. Acabou-se o tempo, né? Acabou-se o tempo. Hoje, o mundo digital, ele não há esquina, não tem canto no mundo digital. Sem dúvida. Certo? Então tem coisas que, por exemplo, só para dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Você sabe que missa de 7º dia só tem no Brasil, né? Não existe missa de 7º dia em nenhum outro país do Brasil. Porque houve um membro da corte que faleceu, certo? E naquela época não existia geladeira, né? Tinha que enterrar. Aí pensaram. Não, vamos sepultar. Aí quando chegou a família, certo? Foi 7 dias, vamos celebrar uma missa. E aí criou-se a missa de 7º dia. Olha só. Certo? Então, hoje não, cara. Hoje o cara tá lá na China, você assiste, o mundo assistiu o sepultamento do Papa. O mundo assistiu, certo? Ah, eu não estava lá. Não, mas você viu tudo o que aconteceu.
Testemunha, né? Tá aqui. Então, o mundo digital hoje não tem espaço para esquina, para canto, para nada, certo? Não adianta você... Não, eu vou ser o Hanali na frente do microfone no rádio, que ninguém conhece, e lá fora eu vou... Não tem como, cara. Você tá ali, o cara... O tempo todo. Certo? Então, assim, finalizando, prazer estar com vocês. Te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com a gente. Falei contigo, eu comuniquei ao meu chefe, falei, chefe, segunda-feira eu tenho um compromisso com o Abrigo Bom Jesus, através da minha amiga Márcia, que me fez um convite. Então, cheguei um pouquinho cedo, já tirei o dia para vir. Por quê? Porque é uma causa que hoje faz parte da minha vida, a pessoa idosa, certo? Eu tenho algumas outras ações que eu faço no dia a dia, mas eu inseri a questão do idoso no que eu faço cotidianamente. Então eu procuro, sempre que eu posso, aonde eu estou, eu falar sobre a questão da velhice, do envelhecer, do cuidado que a gente precisa ter. Infelizmente, nós começamos a pauta aqui, certo? A gente poderia falar de alguma coisa diferente, nós viemos aqui hoje para tratar de algo que preocupa, né, Marco? Que preocupa, que é a violência financeira contra a pessoa idosa. E a financeira é uma das. Uma das, certo? Então, assim, queria deixar uma mensagem, e aí nem vou falar da minha felicidade de estar aqui junto com vocês, como eu disse, pessoas do bem, certo? Pessoas do bem. A gente tem uma causa, a gente tem uma bandeira, que é de proteger, de cuidar, de zelar pela melhor condição de vida da pessoa idosa. E enquanto eu estiver à frente da Delegacia do Idoso, a gente vai estar aí nesse propósito, e quando eu não estiver mais à frente da Delegacia do Idoso, eu vou continuar do mesmo jeito, porque aí eu vou cuidar de mim, certo? E fazendo. Então, agradecer, Márcia, ao convite. Obrigada certo? a você, ao Marco. Abrigo. Parabenizar o Abrigo, certo? Parabenizar o Abrigo. Pessoal, eu costumo dizer, outro dia até fiz uma fala e o pessoal ficou todo mundo de olho. Eu costumo dizer que o Abrigo Bom Jesus, para mim, é um pedacinho do céu em Cuiabá. Amém. Porque é lá onde as pessoas são acolhidas na terceira idade quando precisa, certo? De um jeito ou de outro, espreme aqui, é igual coração de mãe, né? Espreme aqui, não cabe, não tem, dá um jeitinho, arma uma rede, põe um tapete, certo? E eles estão sempre lá. Obrigada, Marco. Dizer, Márcia, que nas minhas orações diárias, sempre eu lembro do Abrigo. Te agradeço. Porque só quem conhece o Abrigo. Muito obrigada mesmo, principalmente pelo cuidado, pelas orientações que você tem dado à nossa diretoria, à nossa gestão, isso é muito importante. E agradecer ao amigo, né, o vereador Rafael. Fala, eu que quero agradecer, isso aqui só engrandece a gente, o Veloso é uma figuraça, referência na polícia e na política, né, e também congregamos na mesma igreja, Nossa Senhora de Guadalupe. Isso aí. Mandar um abraço para todo mundo de lá, eu que também sou católico, né, criado na igreja católica, batizado, crismado, tudo. Então só deixar um abraço para você e dizer pro Abrigo que tem um parceiro em mim lá, demanda que tiver pode levar para mim. A gente tem essa abrigo, o abrigo é tão pequeno para o que Cuiabá precisa. Quantos velhinhos a gente tem na nossa cidade precisando de um lugar, precisando de um acolhimento. A gente sabe que muitas vezes dentro da própria família ele não é bem quisto mais, né? Então a gente tem essa briga aí. O município de Cuiabá tem esse comprometimento aí. O Abílio já tocou de criar nesse mais assunto, uma, de criar uma instituição. EIP, exato, do município mesmo, né? Então é uma briga e o que vocês fazem é a mão de Deus na terra, lá, na verdade, que é ter essas vagas ali do abrigo. A gente precisaria ter muito mais, mas porém o meu gabinete está aberto lá, o que eu puder ajudar, contem comigo. Às vezes uma legislação municipal não vai afetar muito a vida, como uma legislação federal, que é aí sim. Mas o que a gente puder fazer, tiver ao nosso alcance, estamos à disposição. Tenho certeza, e a gente tem você dentro da Câmara como um grande parceiro e um voluntário constante no Abrigo. E quero agradecer o Emerson também, que é o nosso gestor, que está à frente do Abrigo Bom Jesus no dia a dia, na rotina, nas necessidades. E convidar você para visitar o Abrigo Bom Jesus, para levar um abraço, um aperto de mão, jogar uma dama, um dominó. Um pacote de fralda. Um pacote de fraldas, muito importante. E fica o nosso convite
para que você vá ao abrigo, ali na Avenida do CPA, ao lado da 13ª Brigada, abraçar nossos idosos e vivenciar o nosso dia a dia. Um grande abraço e até o próximo podcast. Porque você vai ficar velho também.